Olá, sejam bem-vindos. Você está assistindo a RCTV. Eu sou Hermes de Luna e está no ar o 27 Segundos. E vamos direto aos 27 segundos das imagens do dia. O que foi notícia e as imagens que mexeram com a Paraíba nas últimas horas. E hoje nós estamos recebendo nos estúdios o deputado estadual André Gadelha, do PMDB, líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado. Seja bem-vindo, deputado, aos 27 segundos. Eu que agradeço o convite, Hermes, parabenizar todo o Sistema Correio por mais essa inovação da telecomunicação da nossa Paraíba, que faz engrandecer o nosso Estado, o empreendedorismo desse grupo que faz abrilhantar e abrilhanta cada vez mais o nosso Estado. Deputado, vamos começar pelo papel da oposição na Assembleia Legislativa. A oposição hoje está bem situada, sabe realmente o que quer, não está se prendendo apenas na politicagem? Olha, Hermes, a nossa oposição, ela começou com 20 deputados. Isso é natural, a diminuição com os interesses de cada base, de deputados de cada base. Então, hoje nós contamos com 15 deputados, né? Então, nós tivemos aí, eu acredito que essa base de 15, ela está bem enxutinha, bem sequinha e firme nas posições na Assembleia Legislativa. E nós, desde o início, no nosso papel, com essa responsabilidade que recebi de ser líder da oposição, líder de uma bancada com 15 deputados, não é fácil. Posso ter certeza que não é fácil você conduzir, são 15 cabeças pensantes, são 15, às vezes existe até o desentendimento e o confronto de ideias, são 15 pessoas que pensam diferentes e que a gente tenta conciliar, encontrar um consenso, encontrar uma linha de raciocínio para tomar as decisões. E graças a Deus nós estamos assim conseguindo pontuar na Assembleia, conseguindo levar essa mensagem não só na parte da política, mas sim das decisões coerentes com o desenvolvimento do nosso Estado, votando muitas das vezes empréstimos por parte do governo, votando, entregando aos nossos requerimentos, nossos projetos, vetando o que tem, derrubando vetos quando tem que derrubar. Eu acredito que a oposição está bem direcionada e responsável nas tomadas de decisões. Quer dizer que com 15 deputados, a situação teria 20 deputados, sem contar com o presidente que só vota em caso de empate. Com esse placar não há empate, se as duas bancadas estiverem no plenário realmente arregimentadas. Quer dizer que quando o governo não consegue aprovar, é por falha da bancada do governo que não conseguiu ter unidade? Olha, com certeza, Hermes, porque você ter 20 e muitas das vezes perder para 15, né? Então existe um descontentamento, né, de deputados da situação, e aí faz com que a oposição cresça. E tem determinadas decisões, como o caso do fisco, né? Houve 2 casos isolados, como o de Doda de Tião, que faz parte do fisco, né, como funcionário afastado, licenciado, mas é do funcionário, como o Wilson Braga, que foi um governador que mais nomeou funcionários por fisco na época, então tinha uma ligação muito forte com a categoria e fez com que aí nós tivéssemos, em vez de 15, 17, e aí nós conseguimos a vitória contra o governo do Estado e vetamos e derrubamos as medidas provisórias do governo em relação ao fisco. Esse empréstimo que ele está pedindo, que o governo está pedindo para a Cagepa, a oposição vai tentar barrar? Olha, Hermes, nós vamos tentar ter coerência com as nossas decisões. E essa questão do empréstimo de 150 milhões, mesmo que o presidente Deusdedito Queiroga fez a explicação, mostrou, argumentou que a empresa hoje ela tem um déficit mensal de 6 milhões de reais, mas não é uma empresa quebrada, né? Nós conseguimos ver, diante dos números de Deusdedito, que a Cagepa ela fatura 36 milhões, 33 milhões de média mensal. Então, uma empresa que fatura 33 milhões, ela não pode ser quebrada, ela não pode estar quebrada. Então, falta aí uma gestão
né, na administração. Você ter uma ideia, hoje a Cagepa gasta em média de R$800 mil de locação de veículos e máquinas. Tem uma despesa de R$200 mil em média de telefonia, né? E tem uma despesa de R$2 milhões para o conserto de calçamento. Então, são valores de custo muito alto para manter uma máquina que existe o déficit. Então, esse empréstimo de R$150 milhões, nós temos que nos aprofundar mais, porque não vai resolver o problema. O débito é mais de 300 milhões. Se você vai pegar 150 milhões, você não vai resolver. É claro. Você vai tirar de um credor para outro credor. Só vai trocar de credor. Então, nós temos que, se o governo tem necessidade dos 300 milhões, vamos resolver com os 300 milhões. Agora, vamos fazer um trabalho de cobrança, né? Isso eu venho cobrando na Assembleia e cobrei de Deus dentro, para que o governo não tenha dois pesos e duas medidas. Quando ele começou o seu trabalho na Cagepa, ele disse que iria cobrar daqueles que eram aliados e de quem eram adversários. E o que é que acontece? A cidade de Souza é um exemplo. Ele não cobra a cidade de Souza. E Souza é a cidade que é o maior devedor da Cagepa. Chega a R$32 milhões o débito da Cagepa. E não cobra. O ideal é que tivesse um parcelamento, fizesse um cronograma de cobrança para cobrar de todos de uma vez. Se o devedor não tem como quitar a sua dívida, você parcela em longos meses e começa a receber a prestação atual, o custo atual. E aí, com certeza, ele vai ter uma oxigenação financeira dentro da empresa. Mas isso não acontece, né? Não está cobrando. Então, está tendo dois pesos e duas medidas na Cagepa e por isso que está passando dificuldade. E vai ter dificuldade de aprovar o projeto, né? Apesar de ter sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, pela sua constitucionalidade. O projeto é constitucional, está todo organizado, tudo certinho, mas a questão é o número de deputados, o número de quórum, o quórum ser na hora vencer o empréstimo, porque muitos deputados não querem aprovar esse empréstimo, achando também que esse dinheiro, nesse período eleitoral, estão achando que é manobra para se utilizar nas campanhas eleitorais municipais. Então, vai ser uma discussão aí que vai aí pendurar por muito tempo na Assembleia. Mas qual é a dificuldade? Qual seria a dificuldade para a aprovação desse projeto? O senhor está prevendo que o governo vai ter dificuldade. Como é que o governo tem dificuldade se ele tem 20 votos contra 15, tem uma margem de 5 votos? Olha, esses empréstimos é de costume acontecer. Nós já votamos vários empréstimos, votamos suplemento orçamentário, de mais de milhões e milhões aí para o governo Ricardo Coutinho. Isso não tem dificuldade. A questão é que não nos convenceu os 150 milhões, porque os 150 milhões não quita a dívida. Reduz o valor da prestação, mas assim, ficou um valor muito aberto, um abstrato, a gente não tem percentuais, não aconteceram os percentuais, não nos provou que estava cobrando as empresas devedoras, as 100 maiores que foi divulgado no início do governo. Então, precisa mostrar primeiro, fazer o dever de casa. Olha, eu vou cobrar a André, vou cobrar a Hermes, está aqui a carta de cobrança, a negociação. Diante disso, a gente pensa no empréstimo. O que nós não queremos é prejudicar o trabalho da Cagepa. Isso aí não queremos, isso aí a Paraíba pode ter certeza que os deputados da oposição não querem atrapalhar de maneira alguma o andamento e a máquina da Cagepa. Nós queremos é que a Cagepa cresça, faça serviço, amplie os seus serviços, melhore os seus serviços, é isso que nós queremos. Nós não queremos prejudicar de maneira alguma. Agora, nós não podemos aceitar um empréstimo de 150 milhões e pagar uma dívida de 300 milhões, não vai conseguir. Então, nós queremos que a Cagepa faça o dever de casa, que nós vamos fazer o nosso papel na Assembleia. No caso das outras votações, das votações anteriores, que o governo teve a dificuldade de aprovar algumas matérias, não só a MP do Fisco, né, que o senhor já relatou, que tem deputado com ligações diretas com o Sindifisco, com a categoria dos auditores de contas, né, dos fiscais de contas. No caso dessas outras matérias que o governo teve dificuldade, foi o que foi? Foi mais articulação da oposição ou foi falta de unidade da base governista? A questão do fisco, voltar à questão do fisco. Uma medida provisória daria a contratação, o direito para que o governo contratasse 80% dos cargos do organograma do fisco, das coletorias nos municípios, ser comissionados, ser cargos contratados. Ia criar uma celeuma muito grande, uma desconfiança aos investidores. Aqueles investidores que veem a Paraíba como um estado
promissor. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que um grande investidor vem a um estado como o nosso, ele vai logo observar como é a política fiscal. E ele começar a observar que os funcionários são contratados por tempos limitados, que vão ter nas mãos segredos fiscais, sigilo fiscal que é guardado, porque você nunca ouviu falar de empresário que deve isso, que deve aquilo, saindo por parte do fisco. Existe um segredo, né? Existe um compromisso com aqueles empresários. E um cargo contratado, um cargo comissionado, como ele faria, como é que ele vai guardar o segredo se ele está ali a mando, muitas das vezes iria ser a mando político, por acordo político, né, e ia fazer política com a própria coletoria. Isso aí eu me lembrava no momento como se fosse a cidade de Souza. Hoje nós somos adversário do atual prefeito e adversário do governador. E aí o que é que podia fazer? Colocar funcionários contratados dentro da coletoria de Souza para fiscalizar apenas os empresários que desse apoio ao deputado André Gadelha, que desse apoio à nossa oposição. Então, isso ia criar uma preocupação, uma celeuma muito grande e ia atrapalhar o desenvolvimento do Estado. Eu acho que, por isso, os deputados se conscientizaram e derrubaram as medidas provisórias. A questão da medida provisória dos professores, também muito maléfica à categoria. Né? Você conseguir chegar onde eles chegaram, que ainda é muito pouco para a categoria dos professores. E aí, Ricardo Coutinho manda uma medida provisória que ia, com certeza, diminuir os vencimentos da categoria. Também, vendo que estava fazendo besteira dentro da Assembleia, tira a medida provisória. Né? Retira a medida provisória e encaminha outra medida provisória que também ainda existe erros e vai prejudicar a categoria dos professores. E aí vai ter outra discussão na Assembleia e eu espero que nossa bancada de 15 cresça para 19 ou 20, para que nós possamos sair vitoriosos, porque não vão ser o deputado da oposição, e sim a categoria dos professores. Ok, deputado, vamos voltar a entrevistar o deputado André Gadelha, líder da oposição, daqui a pouquinho, porque agora nós vamos trazer mais algumas informações da política sobre o dia de hoje. O senador Vital do Rego se submeteu a novos exames na manhã desta quarta-feira. Ele foi liberado pelos médicos Roberto Calil e Ítalo Kumamoto e já pode reassumir a presidência da CPMI do Carlinhos Cachoeira. Vitalzinho está de licença médica do Senado por uma semana. Ele se submeteu recentemente a uma angioplastia em São Paulo. E o governador Ricardo Coutinho viaja para Barcelona, na Espanha, na próxima semana. O vice-governador Rômulo Gouveia confirmou nesta quarta que assumirá o poder executivo. Com a posse, Rômulo afasta de vez as especulações sobre uma eventual candidatura a prefeito de Campina Grande. E essa viagem internacional do governador foi uma das manchetes, hoje pela manhã, do portal Correio. Ricardo viaja à Espanha, Rômulo assume o governo e acaba especulações sobre candidatura em Campina. Essas e outras informações você pode conferir acessando o endereço www.portalcorreio.com.br. E nós vamos ao intervalo e rapidinho nós voltamos aqui com 27 segundos entrevistando o deputado André Gadelha, líder da oposição na Assembleia Legislativa. Fique ligado, voltamos em seguida.